Irmãos, queria continuar falando dessa questão da unidade. O apóstolo Paulo vai fazer uma exortação à unidade da igreja. Essa carta, a primeira carta e segunda carta aos Coríntios, quando ele diz rogo-vos, na verdade é uma chamada, é uma tentativa de encorajar, não é só uma bronca, uma exortação de encorajamento. Preste atenção nisso. E ele vai colocar o nome do Senhor, né? Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ele vai mostrar que a unidade da igreja está neste nome, que está acima de todo nome. Nenhum nome pode se sobrepor ao nome de Cristo. Qual é o problema da igreja de Coríntios? Eles eram partidários. É muito comum você pegar nessa idade, nesse tempo aqui, você ter mestres que eram seguidos. Aqui no caso, não é Paulo, não, é Apolo, é Pedro. E ele vai dizer, eu estou rogando a vocês pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quem promoveu a unidade da igreja, eu volto à carta aos Efésios, ele diz que ele derrubou a parede da inimizade e dos dois povos fez um só. Jesus Cristo é o promotor da unidade do seu povo. É ele quem dá o tom do seu povo. É a ele que nós devemos reverência, é a ele que nós devemos adoração, é a ele que nós devemos obediência, é a ele que nós devemos honra, é a ele que nós devemos glória, é a ele que nós devemos louvor. É ele a cabeça. Ele é o primogênito entre a criação. Para que dos dois povos fizesse um só. Quem é que faz de nós um só povo é Jesus Cristo, não é a lei judaica. Ou não é o nascimento. Não tem a ver com origem, com hereditariedade. Tem a ver com o novo nascimento em Cristo. Esse novo nascimento que Jesus vai falar em João capítulo 3. Ele vai dizer para Nicodemos, você é mestre Israel, mas se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Então ele diz, vocês precisam, em nome do Senhor Jesus, não se submetam a essas forças externas. Não deem lugar a essa pressão externa que promove divisão, que promove esse cisma. Então a divisão mina a nossa capacidade de ser objetivo naquilo que nós devemos ser. A divisão mina a capacidade missionária dela. A sua capacidade de ação, a capacidade de cumprir a missão de Deus. Quer fazer alguma coisa de ruim, não precisa que a igreja seja, em muitos lugares, o ataque é concreto. Então o pessoal chega, entra dentro da igreja, queima a igreja, expulsa as pessoas, proíbe de pregar. Mas nós precisamos discernir que muitas vezes esse ataque ele não é tão claro, ele é minucioso, ele promove divisão aqui na mente. Uma mente dividida não sabe para onde vai, tem dificuldade de atingir aquilo que deve, de fazer aquilo que deve fazer, de atingir o foco. Então, o apóstolo Paulo diz, vocês precisam pensar pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pensem a mesma coisa e não haja entre vós divisão. E eu vejo muito isso em nossos dias atuais. A minha preocupação hoje, como é que a gente vai evangelizar diante do quadro que nós encontramos do Evangelho? Então ele diz, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É uma consciência de quem nós somos, da nossa identidade como cristãos, de quem nós somos como igreja, qual é o nosso papel, qual é a nossa função, por que nós estamos aqui, para que Deus nos chamou, quem nós somos em Cristo. Eu não posso deixar que a minha vida negue aquilo que eu digo que creio. Falar de uma divisão num corpo é uma contradição de... Não dá para existir, não dá para coexistir divisão num corpo. E ele faz esse questionamento. Acaso Cristo está dividido? Ele vai dizer que nós temos que lutar pela unidade. E ele vai dizer qual é o princípio que nós devemos usar para militar pela unidade. Sabe qual é? Quando você achar que você tem muita razão, submeta-se ao seu irmão em amor. Não é que você vai negar a verdade, ele está errado. Não é isso, não é concordar com o erro. Não é essa a questão que Paulo está dizendo. Mas ele vai dizer, em humildade, submetei-vos uns aos outros em amor, porque o amor tem que ser o lastro da nossa caminhada como comunidade, como igreja e como família também. Porque às vezes a nossa verdade pode ser só uma forma de ver. A gente está vendo de um lugar. Deus foi tão sábio que nos fez com essa deficiência, essa falha mental, de ler a realidade de uma maneira completa.
Para quê? Para eu depender da visão do outro. Então essa construção, por isso o corpo, por isso a unidade do corpo, mas para que o corpo seja funcional, e coopere e cresça juntamente, ele pôs o elo da unidade, que é o Espírito de Deus. Promove entre nós a unidade a partir dos diferentes. E isso é a beleza da igreja, que nós não podemos perder. Os apóstolos, quando vão pregar em Atos, ele diz: porque nenhum outro nome há dado na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Quem nos salvou? Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja, da nossa vida. É por Ele que militamos, é sob o seu nome que caminhamos, é por causa dele que existimos, nos movemos, é nele que estamos. Por isso nós temos que buscar a unidade olhando para Cristo. Se há um nome que faz com que a gente persevere até a morte, é o nome de Cristo. E todas as vezes que a igreja entrou em embates, foi seduzido por situações que não concerniam a sua missão, ela perde o vigor missionário, a sua capacidade de testemunhar. Por quê? Porque ela está olhando para outras coisas, está distraída. E o apóstolo Paulo diz aqui: não há isso. Isso é um sinal de que não há maturidade. Porque quando há maturidade, o amor é a marca dessa maturidade. E esse amor é sacrificial, onde em humildade eu me coloco diante de uma discussão, de um debate sobre o amor de Deus e respeito à vida do irmão. Falta maturidade. Mas eu sei que o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. O Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja para fazer com que a igreja seja uma unidade de amor. Assim como Jesus disse: assim como eu e o Pai somos um, eu rogo para que vocês também sejam assim. Sejam um, para que o mundo veja que o Pai me enviou e glorifique a Ele. Por isso nós não devemos escolher Paulo, Apolo, quem é mais eloquente, quem é menos, quem fala mais, mas nós devemos escolher o caminho do amor, da submissão em amor, porque quem dá o crescimento é Deus. Quem tem um nome sobre todo nome é Deus. Quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Quem derramou o seu sangue foi Jesus. Quem entregou o seu corpo foi Jesus. Quem morreu e quem ressuscitou foi Jesus. É por Ele que nós vivemos. E Ele deve ser o nosso alvo. Então nós precisamos, em tempos de crise, mostrar que a igreja é a resposta para uma sociedade cindida, dividida, perturbada, que não sabe de onde veio, nem para onde está indo, mas nós sabemos. Nós sabemos a nossa origem. Por isso nós precisamos ter uma disposição mental, mas também ter uma prática que condiga com aquilo que eu confesso, com aquilo que eu creio. Então nós precisamos resgatar essa força evangelizadora, porque há muitas pessoas que estão se perdendo, há muitas pessoas que estão no pecado, há muita gente desesperada, sem esperança, sem experimentar o amor do Pai, e nós temos isso, porque eu e você experimentamos o amor do Pai. Amém?